trocar os presentes, a parte que vai assistir agora, ou está assistindo depois, não sei, né? Talvez eu vou botar esse vídeo no YouTube. Há muito tempo que eu não boto vídeo no YouTube. Hoje a gente vai falar um pouco sobre oração, orações. Hoje eu vou fazer um estudo bem básico sobre orações. A gente fala muito na igreja, né? Mas hoje eu tenho certeza que através desse vídeo, dessa aula, que essa é uma aula curta, acho que você vai ter uma base do que é oração. Amém. Eu vou deixar aqui algumas pessoas aqui com umas referências para abrir na ordem. Efésios 6,18. Meu pai, Hebreus 13,15. Tá. E Rodrigo, João 11,41. Tudo bem? Então vamos começar. A gente fala sobre muita oração, né? E tem até aquele negócio de. Vamos lá. Eu botei aqui qual é o significado da palavra oração na língua portuguesa, né? Diz, primeiro, súplica, pedido dirigido a Deus, a santo, a uma divindade, reza ou prece. 2. Prédica, sermão ou pregação. Isso é o significado de oração na língua portuguesa. Amém? O que é uma oração? Oração é quando a gente para o momento para nos comunicarmos com Deus. Amém? Tem pessoas que fazem a oração do Pai Nosso, tem pessoas que fazem... Mas a oração em si é um ato de comunicação entre você e o Senhor. Amém? O menor texto da Bíblia está em 1 Tessalonicenses 5,17, que diz, orai sem cessar. É o menor versículo da Bíblia, mas é o mais importante. Por quê? Orar sem cessar, o que quer dizer? Em todo tempo que você tiver disponível, ore. Ore. Eu sempre digo isso, eu vou repetir aqui. A Bíblia não diz jejum sem cessar, ou leia a Bíblia sem cessar, ou vai para monte sem cessar, ou faz a vigília sem cessar. Mas diz, orai sem cessar. Porque de tudo que você faz para Deus, a prática mais importante para o cristão é orar. Por quê? Alguém quer responder? Tem outra maneira de falar com Deus sem se orar? Então, porque a oração é o teu ponto de contato com Deus. É através da oração que você vai conhecer a Deus. Então, a oração, eu vou ter aqui, a oração é o ponto-chave para você conseguir maior intimidade com Deus. Eu quero ouvir a voz de Deus. Eu quero que Deus fale comigo. Tá, e você ora. Como é que é a sua vida de oração? Para que Deus fale com você, primeiro você precisa falar com Ele. É como diz o texto, chegai pois a Deus e Ele chegará até vós. Primeiro, nós temos que ir a Deus. Depois, Ele a nós. O Senhor abre a Bíblia em Hebreus 13:15. Amém? Agora, e se eu falar para você que existem tipos de orações? O que vocês diriam? Invenção da minha cabeça? Heresia? Não sei. Se eu dizer para vocês que existem tipos de orações, eu aqui cataloguei em 5 tipos. 5. Eu aqui cataloguei em 5 tipos e vou dar explicação e vou dar referência. Hebreus que? Hebreus 13:15. 13. 13:15. Tem orações secretas que tu vai no teu quarto orar, né? Tem aquelas que você quer chamar a atenção das pessoas orando, Eu fala sei, um monte sei. de coisa ao mesmo tempo não dizendo nada. Tem várias... A gente vai falar dessas orações aqui. Vamos falar... Primeiro vamos começar com os tipos de orações. Pode ler Efésios 6:18. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Algumas traduções, se não me engano, para todo tipo de oração. Vamos lá, eu vou citar aqui os 5 tipos que eu cataloguei de orações. Só que é o seguinte, primeiro tipo, a adoração. A oração de adoração é aquela que você só faz para louvar a Deus.
Se você não tem outro objetivo na oração a não ser glorificar a Deus. A gente chama isso de oração de adoração. Amém? Pode ler Hebreus 3,15. 3:15. Porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios, Então, que confessam o seu nome. Então, é uma oração de adoração. Às vezes você vai. Às vezes você ora para Deus. Não, fecha a Bíblia não. Eu vou mandar ler mais texto. Não, desce alguma coisa azul aí. Isso aqui na direita. Aqui. Então, Isso. Rodrigo vai ler João 11:41, né? Então, Carlos, já deixa a Bíblia aberta em Salmos 40, não, Jó 42:10 e meu pai Salmos 4:3. Então vamos lá. O primeiro tipo é a adoração. Então, em muitos momentos, a gente ora a Deus apenas para adorar a Deus. Senhor, eu te amo. Senhor, isso é tudo para mim. É aquela oração que você não pede nada. Eu podia botar uma oração de pedido aqui, mas é aquela adoração, é aquela oração que você não pede nada a Deus. Você só quer dizer que ama Ele. Eu aprendi isso com o Benihim. E quando você começa a caminhar com Deus, e quando você começa a ter uma vida de oração assim, mais intensiva, você pede, antigamente, tipo assim, você começa orando e falando assim, Senhor, meu perdão dos meus pecados e tal. Depois de um tempo, você não liga muito para isso. Você não perde muito tempo. Claro que você pede perdão pelos pecados, mas o tempo que você tem para orar é mais para você glorificar a Deus do que outra coisa. Então, o primeiro tipo é a adoração. É aquela oração que você só vai para louvar a Deus. E nós devemos fazer essa oração. Sempre. A oração de adoração. Eu sei que às vezes a gente pede muitas coisas a Deus, né? Não é errado pedir. Não é errado pedir as coisas para Deus. Mas às vezes a gente talvez as pessoas estão com um problema e aí elas só pedem a Deus por esse problema. Eles só buscam a Deus por causa do problema. Mas a oração mais importante é a da adoração, para mim. Por quê? Porque ali você expressa o seu amor para Deus. E uma coisa que eu sempre digo, faltam-me palavras para orar a Deus em oração. Então, coloca o louvor. O louvor também é uma oração. A gente vai falar um pouco sobre isso também mais na frente. Porque a oração, você tem que entender, a oração não é um punhado de palavras. Vou falar aqui e pronto, falei, Senhor, tá aí a oração. Não. É sentimento. É sentimento. Então, essa é o primeiro tipo, a adoração. O segundo tipo é agradecimento. Ou graças, né? As orações de agradecimento servem como orações por bênçãos recebidas ou aquelas orações que a gente faz antes de comer e de dormir. Senhor, obrigado pelo meu dia. Senhor, obrigado pelo esse alimento. Senhor, obrigado por ter feito isso por mim. Então, é a oração de agradecimento. João 11:41. E você? Eu. Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando-o para o céu, e disse, Pai, graças te dou, por me haveres ouvido. Então, é uma oração de agradecimento. Senhor, obrigado por isso. Senhor, obrigado por o Senhor ter curado o irmão. Senhor, obrigado por ter feito a obra na vida da irmã. Senhor, obrigado por ter feito isso. Senhor, obrigado por isso. Isso é a oração de agradecimento. Quando a gente é grato a Deus porque Deus fez na nossa vida. Então, esse é o segundo tipo. O terceiro tipo, a gente chama de intercessão. A intercessão é uma oração pelo outro. Não é uma oração. Quando a gente ora pela gente. Senhor, obrigado pelo meu dia. Senhor, abençoa minha vida. Senhor, faz isso. Senhor, isso. Mas a intercessão, você não está orando por você. Você está orando pelo próximo. Está orando pelas pessoas. Amém?
o próprio Espírito Santo ele intercede por nós. Todo momento. Então, a intercessão é uma oração, não por você, mas pelo outro. Existem ministérios de pessoas que elas praticam isso. Elas ficam... Eu já ouvi falar disso, né? Eu não tenho muita ciência disso, mas eu já ouvi falar que a pessoa se dedica a orar apenas pelos outros. E especialmente... eu não posso falar uma besteira aqui, mas pelo pouco que eu sei, geralmente alguns ministérios que têm libertação, geralmente tem uma equipe de intercessão intercedendo pelo pastor ou pela pessoa que está em libertação. Mas pode ter outros casos, essa não é a minha área. Então, a intercessão é uma oração que você faz pelo outro. Você não precisa ter um ministério de intercessão para você orar pelo outro. Mas, por exemplo, se você está orando, Senhor, meu filho foi no lugar tal, protege ele, deixa eu acontecer com ele, Senhor. Ou meu amigo está com esse problema, Senhor. Você está orando para aquela pessoa e não por você, isso é uma intercessão. Ou Senhor, aquela pessoa está doente, Senhor, cura aquela pessoa, isso. Isso é intercessão. Amém? Jó 42, 10. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. O Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía. Então, Jó foi um exemplo de intercessor. Ele tinha problemas, mas mesmo assim, ele orava pelos amigos. Isso é um grande exemplo. Provavelmente, o que Jó estava passando não era tão... Tipo assim, o que os amigos de Jó estavam passando não era tão grave como Jó estava passando. Mas mesmo assim, ele orava pelos amigos. Foi. Não, vamos comentar aqui da Ana que O fala. que ela falou? Negócio de mistério de intercessão. Porque ela faz isso. Então, tá falando aqui, pô. Mistério. Essa não é a minha área, de intercessão. Então, Tá falando de Simeão. a minha área, eu sou totalmente Leigo. leigo. Minha área é mais libertação. Então, o Jó, ele intercedia pelos amigos. Aí tem um exemplo, que eu estava comentando aqui. Você acha que os amigos de Jó passavam o mesmo problema que ele? Provavelmente o problema de Jó era muito maior. E mesmo assim, ele orava pelo bem dos amigos. Isso dá muita lição pra gente. Por exemplo, a gente pode ter um problema, mas isso não impede da gente orar pelas pessoas. Esse é o exemplo de Jó. Orar pelos amigos. Ele estava com um problema, eu tenho certeza. Isso é questão de lógica. Ele estava com um problema muito pior. E mesmo assim, ele não deixava de orar pelos amigos. Se ele estava orando pelos amigos, é para que Deus pudesse livrar os amigos de algum problema. Aí você vê a fé dele também. Amém? Alguma dúvida? Então, posso continuar? Vai. Então, esse é o terceiro tipo, a oração da intercessão. Agora tem o quarto tipo. Desses 5 aqui, que eu vou citar, sobre adoração, agradecimento, intercessão, clamor e o próximo, para mim, o clamor é o mais poderoso de todos desses tipos de oração, né? O que é o clamor? O clamor é uma oração bem mais poderosa do que uma oração comum. Salmos 4:3. Sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que lhe é querido. O Senhor ouvirá quando eu clamar a Ele. Tá. O que é clamar? Pedir, pô. Mas pedir com... Não, Pedir com amor, com fé. não, Mais fervor. com mais fervor. O clamor é como se fosse um ato de desespero. Você pega a Bíblia, quando o povo de Israel estava lá no Egito, eles clamavam a Deus. Não é uma oração, Senhor, ó Senhor, olha, ó, Deus, Senhor, faz isso. Não, é uma oração com muito mais intensidade. Tem uma Senhor, música que fala disso. Posso clamar, pô. posso clamar, eu acredito Não, que eu não vou naufragar.
só porque tu estás comigo. Ou seja, eles estavam no barco, né? Aí tem aquela música também do Restituir. Creia porque o poder de um clamor pode ressuscitar. O clamor, para mim, é a oração mais forte. Por exemplo, quando você teve aquela libertação, aquilo foi um clamor. Tu tá sabendo disso agora. Só o Rodrigo também sabia disso. Aquele dia tu foi liberto pelo poder do clamor. Porque eu até falei que não ia contar isso pra ninguém. Mas, como estou falando aqui, eu até como exemplo. Porque o diabo estava tentando tanto que eu falei, não, vou fazer um clamor. Quando aquele negócio que foi na tua casa, que eu falei de Jesus falou para mim que tinha um demônio escondido e tal, foi outro clamor que eu fiz. Senhor, fala comigo hoje, porque eu não sei o que tem que fazer, eu não sei o que fazer naquela época, eu não sabia o que fazer. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pedir a Deus. E como, tipo, Deus, ele fala quando ele quiser. Mas naquele momento, eu estava tão desesperado, porque eu não sabia o que fazer. Eu estava na sinuca de bico, né? Eu não sabia o que fazer. Aí eu falei, não, eu vou clamar a Deus para que o Senhor fale comigo. Aquilo foi um ato de desespero meu. Aí aquele dia Deus falou tudo. Falei para você, fui na tua casa, aquele demônio estava no caderno e aconteceu aquilo ali. Mas aconteceu por quê? O clamor tem poder. Mas às vezes acontece naquele dia, não foi só porque acabou aquele dia. Eu clamo sempre com vocês. Deus fala que a oração do justo pode muitos efeitos. Eu clamo por muita gente. Às vezes as pessoas orando também, calham se naquele dia aconteceu um clamor e já era a hora de Deus. Porque eu já clamo, havia um tempo com você, Rodrigo, com alguns vizinhos, na minha vida, com alguns amigos. Eu faço clamor quase todo dia. Entendeu? Então, às vezes a gente clama naquela hora, Deus responde, mas porque já chegou o tempo de ele responder, e coincidiu de ser aquele dia. Entendeu? Ou então, às vezes, a pessoa não clama e quando clama na hora, acontece. Porque Deus é assim, ele decide o dia que faz as coisas e a hora. Mas clamor, a minha vida todinha, depois que eu passei a ser crente, é clamar por vocês dois, principalmente. Para Deus dar saúde, para Deus livrar todo mal, para Deus prosperar. Entendeu? Nem eu oro para o Carlos agora, oro para os vizinhos aí. Eu fico clamando mesmo, liberta disso, liberta daquilo. Sim. Então falando sobre o clamor, né? Rodrigo vai ler qual texto? Então, abre a Bíblia em Mateus 17, 21 e o Carlos, Tiago 5, 15. E meu pai, Provérbios 8, 17. Então, primeiro é adoração, segundo tipo é agradecimento, intercessão, clamor e agora o quinto tipo, a libertação. O que é a libertação? A libertação é a ordem para que demônios ou espíritos malignos saiam de uma pessoa. Amém? Pode ler, Mateus 17, 21. Mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Então, tem demônio que você, se na palavra você expulsa. Tem outro que você tem que fazer imposição de mãos. Aí, a imposição de mãos, você é uma oração de comando. E aí, mais, como Jesus falou aí no texto, tem casta que só sai com oração e com jejum. Por isso que é importante a gente jejuar. Eu sempre falo para as pessoas, o cristão, ele tem que ter uma vida de jejum constante. Por quê? Além para você ter autoridade, mas, por exemplo, a igreja primitiva jejuava 2 vezes por semana. Se eu não estou enganado, é às quartas e às sextas. Fora o jejum que eles tinham na igreja judaica, porque os primeiros cristãos também eram judeus. Aí, como é que você vê isso? Onde está escrito isso? Isso não está na Bíblia. Então, onde você tirou essa informação tão precisa que eles jejuam às quartas e às sextas? Se eu não estou enganado, é quarta e sexta. Eu vou explicar. Quando a Bíblia foi montada, o Velho Testamento, ele foi montado através da Septuaginta. O que é a Septuaginta?
A Septuaginta foram os livros... Feito por Moisés. Não, você foi o Pentateuco. Não. A Septuaginta foi a reunião de livros, o grupo de judeus, se eu não me engano, é 70 judeus, por isso que é Septuaginta. Não me recordo agora a informação. Eles montaram o Velho Testamento. Então, a Bíblia é a junção da Septuaginta mais os livros do Novo. Só que quando foi criado o Novo Testamento, tipo, a igreja primitiva tinha vários livros. E apareceu um cara chamado Orígenes. E esse Orígenes, ele começou a fazer uma pesquisa na igreja. Aí ele separou em 3 grupos. Os livros que são aceitáveis, os livros que são pouco aceitáveis e os livros que não são aceitos de maneira alguma. A Septuaginta não, existia um livro chamado Didaquê, que é conhecido como o Ensinamento dos Apóstolos. Esse livro, por pouco, entrou na Bíblia. Eu não lembro por que ele não entrou na Bíblia, mas se você procurar no Google, você vai achar esse livro, Didaquê. Esse livro tem em português. E o que era o Didaquê? O Didaquê, quando a pessoa citava Jesus, era tipo hoje na igreja, não tem igreja, tem a reunião de... A pessoa cita Jesus, tem um discipulado. A pessoa aprendia o discipulado lá, um livro, uma revista. Então, o Didaquê, a pessoa aprendia lá, ali, os primeiros passos. E lá estava escrito que jejuavam 2 vezes por semana. Depois, se você quiser pesquisar, Didaquê, nome do livro. Não sei por que não entrou na Bíblia. Claro que foi Deus que fechou a Bíblia, né? Foi Ele que escolheu os livros. Amém? Eu não lembro por que o Orígenes não colocou esse livro no canal, né? Alguma dúvida? Alguma dúvida, Luana? Então, acho que não, né? Esperou o delayzinho. Até falou que demorou de 70 judeus aí. Umas 70, só que eu não estou lembrando muito. Confirmando, sim, 70 judeus. É 70 judeus, né? Então. Eu estava com medo de falar, porque está ao vivo, né? Pode falar heresia. Mas vamos lá. Então vamos continuar. Agora, eu falei dos 5 tipos: adoração, agradecimento, intercessão, clamor e libertação. Só que quando você vai orar, você não precisa orar só adoração, só agradecimento. Você pode orar, tanto faz. Na mesma oração você pode agradecer, na mesma oração você pode interceder, na mesma oração você pode clamar. Amém? Eu botei aqui, ó. Você pode incluir, quando ora, os tipos acima citados. Ou focar em apenas um aspecto. Em alguns momentos você vai clamar, vai agradecer, vai adorar. Em outros momentos, você só vai adorar. Eu tenho certeza que a Luana que está assistindo, não sei quem mais está assistindo, o meu pai, o Carlos, o Rodrigo, comigo às vezes, eu só quero dizer que eu amo o Senhor. Bom dia, Espírito Santo. Senhor, eu te amo. Senhor, eu te quero. Senhor, isso é tudo para mim. Para mim, essa é a melhor... Para mim, de todas as orações, o clamor é a mais poderosa. Mas para mim, a melhor delas é a adoração. Por quê? Porque ali você não está pedindo nada. Ali você só está expressando o seu amor para Deus. Claro que o amor para Deus, você não prova que ama a Deus apenas com palavras. É com ações. Por isso que Jesus fala, Pedro, você me ama? Não. Quem me ama guarda meus mandamentos. A gente estava até comentando, tem uma barbearia que eu estou indo, lá a gente fala de Deus e tal, aí a gente estava comentando a diferença da lei e do mandamento. Eu estava até explicando isso para ele. Na lei, é algo imposto, você tem que cumprir. O mandamento você faz por amor. Eu até estava explicando, por exemplo, você quer comprar uma coisa no exterior agora tem que pagar imposto, é lei. Tu não tem outra alternativa, tu é obrigado a pagar. A lei é assim, você tinha que acordar o sábado, você tinha que sacrificar o animal se pecou, mas hoje nós temos um mandamento. O mandamento você faz por amor. Se você ama a Deus, você vai
obedecer ao Senhor. Amém? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Não. Então, o que eu estou falando aqui sobre adoração? Para mim, essa é a melhor oração que você faz para Deus. Que ali é o seu ponto de contato. Claro, como eu falei aqui, também vale também a sua vida com Deus, né? Ah, mas uma hora eu vou pecar. Sim. Aí pega um texto que eu gosto muito, de 1 João 2, se não me engano. Filhinhos, não pequeis. Ou seja, o mandamento é não pecar. Mas, se pecar, tem um advogado, que é fiel e justo. Amém? Então, vamos lá. Quando você ora, você pode incluir quando ora os tipos acima citados, que eu falei: adoração, agradecimento, intercessão, clamor e libertação. No entanto, entenda uma coisa: Deus não é uma máquina. Ele não é um programa de computador. Ah, eu vou orar desse modo aqui, igual tem gente que faz ritual de simpatia. Não, faz a simpatia aqui, que a simpatia, se você fizer desse jeito, essa peça desse jeito vai acontecer. Não. Deus é uma pessoa. Eu falo aquele negócio de estar aqui, que não entrou por ter sido considerado um resumo do que já foi dito pelos apóstolos. E tá afinado, hein? Não há dados que tenha sido escrito por eles, sabe? É um compilado. Caramba. Isso aí, tá sabendo, hein? E eu não sabia explicar isso. Menina estudiosa. Vamos lá. Então, eu li o Titaquê. Se eu não me engano, o Titaquê tem 16 capítulos. É até importante você ler, sabia? No Titaquê, eles falam assim, tem um capítulo que falam que quando eles entravam na igreja, eles sabiam assim, ó, você vai morrer. Você vai morrer. Tipo assim, eles sabiam que ia morrer. Assim que a pessoa entrava na igreja, já falavam para ela, ó, você pode morrer. Ser perseguido. E todo entre eles tinha aquela alegria. Tomara que eu morra em nome de Jesus. Eles tinham uma parada que, tipo, uma esperança de morrer em nome de Jesus Cristo. Ela é a igreja nos seus primeiros dias, né? Mas vamos lá. Então, quando você ora a Deus, entenda, Deus é uma pessoa. Deus é uma pessoa. Então é preciso sentimento. Quando você está conversando com alguém, conversa com o irmão, conversa com o Carlos, com o meu pai, a gente conversa com uma pessoa, tipo, meu pai, eu converso com meu pai, com o Carlos, como é de um jeito, mas conversa, não trabalha com uma máquina, ó, igual um joguinho, ó. Você falar isso no joguinho, de repente tem lá. Isso, é sim ou não? Não é assim. Existe um relacionamento. Com o Senhor também é assim. Quando a gente conversa com Deus, entenda, Deus é uma pessoa. Amém? Alguma dúvida? Posso continuar? Eu pedi alguém para ler algum texto? Eu falei, Tiago 5. Tá. Agora eu vou falar um pouco sobre efeitos da oração. Amém? Você vai ler Tiago 5, do 15 ao 17. Pode ler. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, se lhe hão ter perdoados. Confessai vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Então a oração tem poder, irmão. Aí eu botei aqui, à medida que você mantém uma vida de oração, naturalmente a sua comunhão, que é o relacionamento com Deus, cresce. Então, o que você ganha? Você ganha muito quando você vira amigo de Deus. Uma coisa que o Espírito Santo me ensinou. A comunhão é como um imã. Digamos que isso aqui é um imã. Isso que o Espírito Santo me ensinou. Então, digamos que o relacionamento de Deus com você é como se fosse um imã. Qual é a função do imã? Atrair. Então, quando você começa a crescer com o Senhor,
digamos que o imã, a comunhão, ela foi mais forte. Então o mais forte, ele vai atraindo coisas a você. E o que são essas coisas? O resultado. Eu chamo isso de resultado na comunhão. E qual o resultado? Os dons, as almas, os milagres, as orações respondidas. Tudo isso por quê? Porque a sua comunhão está crescendo. Como se fala também, crescendo na graça. Então, à medida que você tem uma vida de oração com Deus, naturalmente, Deus vai se tornar presente, cada vez mais presente na sua vida. E aí, você vai viver sinais de Deus. Você vai viver sinais. E no final das contas, o nome dele será glorificado. Então, essa é a diferença de uma pessoa, por exemplo, como o D.B. Joshua. D.B. Joshua, ele tinha uma vida de oração. Se eu não estou enganado, antes de ele ir para o culto, ele tinha uma igreja chamada Igreja de Todas as Nações. Não, Sinagoga de Todas as Nações. E essa igreja tinha um monte do lado. E ele ficava naquele monte orando 3 horas. E depois do monte, ele ia para a igreja. E aí, qualquer pessoa que chegava perto dele, acontecia um milagre. Às vezes tinha cruzadas e tal, e aí as pessoas levantavam uma placa dizendo: Jesus, cure-me disso, cure desse problema. E tipo assim, cada coisa impossível que, tipo assim, você olhava assim e falava: não tem como Deus fazer. E ele não falava nada, às vezes ele tocava assim na pessoa, a pessoa já dava tipo mexia o corpo, tinha um espasmo e levantava curada. Eu nunca vou esquecer de uma cruzada no Paraguai. No Paraguai, ele veio aqui no Paraguai. Se eu não me engano foi em 2017. E é o estádio cheio e tinha uma moça, tem uma moça nova, deve ter uns 30 e poucos anos, 28, não sei. E ela estava na maca. Ela tinha um problema que ela não podia mexer nada, só a cabeça, assim. Podia mexer nada, o corpo paralisado. E o marido dela com uma placa: Jesus, por favor, me cure. Aí explicou o problema. Aí o D.B. Joshua começou a tocar nela assim, aqui nela. Aí ela começou a se remexer. E ela mesmo tirou, se eu não me engano, ela mesmo tirou as coisas da maca e levantou e começou a glorificar a Deus. Mas o que me chamou a atenção, no momento que ela fez isso, ele saiu de cena. Geralmente quando a gente vê um pregador que acontece uma cura, a gente sabe, a gente vê esses caras aqui curandeiro que a gente vê hoje na televisão, já começa a aparecer aqui: olha, glorifica a Deus, e ele lá. Mas no momento que ela foi curada, ele saiu. Eu nunca esqueci isso. No vídeo, ele sai e todas as câmeras apontam para ela e ela andando assim com a mão aberta assim, ó, glorificando a Deus no estádio. Isso é maravilhoso. Agora, por que ele adquiriu isso? Vida de oração. Vida de oração. Eu não estou dizendo que você precisa orar para chegar no nível de D.B. Joshua, não. Que na verdade, todos nós no corpo de Cristo somos iguais. Independente do nível de unção, independente do nível de comunhão, independente de cargo, todos nós somos iguais. Isso está na Bíblia. Que até os membros que a gente acha que não é necessário, né, eles são importantes. Porque no fim das contas, não é o D.B. Joshua que tocou naquela mulher. Embora as mãos dele tocou nela, mas a ação que fez a cura dela foi o Espírito Santo. E o mesmo Espírito Santo que está no D.B. Joshua, está na minha vida, está na sua vida, está na vida de todos aqueles que amam a Deus. Mas existe uma coisa: o que pede, recebe, o que busca, encontra, o que bate, a porta vai se abrir. Se você buscar o Senhor, é impossível ele não te responder. Pode demorar, mas ele vai te responder. Amém? Então entenda, a oração é um ato de comunicação com Deus, mas ela também é poderosa. Tem até uma música: eu creio no poder, né, da oração. Meu pai sabe essa música, né? Eu creio no poder dos joelhos que se dobram. Eu creio no poder da oração. Meu irmão, se você quer curar os enfermos, entenda uma coisa: expulsar os demônios, viver o Evangelho, primeiro, entenda, tenha uma vida de oração. Claro que eu estava até tem um rapaz que é missionário, que eu estava até explicando para ele, né? Estava até falando para ele que é o coach dele, explicando para ele sobre a jornada.
ter uma vida de oração, no momento que ele começou a praticar ter uma vida de oração, ele até mandou uma mensagem que a escolha da vida dele mudou. Que ele, tipo, ele tinha aquela coisa de ler a Bíblia e tal, mas no momento que ele entendeu que a oração é muito mais importante, ele começou a praticar, começou a entender a oração, ele deu um salto muito grande, começou não apenas ler na Bíblia, mas ele começou a ver a escolha acontecendo na vida dele. Por quê, meu irmão? Você pode ler a Bíblia, você pode jejuar, mas o seu ato mais importante como cristão é a oração. Por quê? Porque é o nosso elo de comunicação com o Senhor. Então, à medida que você cresce com o Senhor, as suas orações passam a ter efeito. No entanto, embora é importante ter uma vida de oração, precisamos entender uma coisa. Ela não se baseia em palavras, apenas em palavras. Alguém abre a Bíblia em Mateus 6,6. O Mateus já aqui, pô. Mateus 6,6. 6. Não, você vai ler daqui a pouco. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fecha na porta, ora teu pai, que está em secreto, e teu pai, que vê secretamente, te recompensará. Então, Mateus 6,6. Fecha a porta do quarto. O 5, se eu não me engano, lê o 5. Fechou a Bíblia? Fechei, não sabia? Lê o 5 também. E quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprasse em orar em pé na sinagoga e nas esquinas das ruas, para ser visto pelos homens. De verdade vos digo que já recebeu seu galardão. Então, tem pessoas que gostam de orar na igreja, pegar o microfone e fazer aquela oração. Meu irmão, a oração não são palavras, é sentimento. Se eu não me engano, eu não lembro o texto. Eu acho que eu não botei aqui, deixa eu ver. Mas Jesus fala que não seja como gentios, que por muito orar, acho que serão ouvidos. Não é por falar, é o sentimento que você vai transmitir na oração. Então vão repetições. Eu vou ler aqui daqui a pouco esse texto. Eu vou ler esse texto daqui a pouco. Deixa até a carta de Mateus 6, daqui a pouco eu vou ler o outro texto. Mas vamos lá. Então existem duas formas aqui de intimidade com Deus, você busca oração. Uma é orar sozinho, em secreto. Olha o que Jesus fala. Você alcança a recompensa de Deus. O que seria essa recompensa de Deus? As bênçãos são a comunhão com Ele, aproximação. Lembra que eu falei do Joshua? Quando ele tocava nas pessoas e as pessoas eram curadas. E o que eu falei antes? Antes do culto, ele ia para o monte, ficava 3 horas sozinho. E aí, ele buscando intimidade com Deus, quando chegava no enfermo, os enfermos eram curados. Essa é a recompensa de Deus. E como falo, Jesus se torna real na vida dele. Então, se você buscar a Deus sozinho, eu sempre falo isso, até sobre a jornada que eu vou falar daqui a pouco, você alcança a recompensa de Deus. Quando eu comecei a fazer isso, ninguém sabia disso. E aí aconteceu aquele lance lá, daquele cara que tentou me bater. O senhor lembra? O cara tomou veneno. Até eu fiquei... não sei a palavra aqui. Abismado, pode ser abismado. Ali eu vi a recompensa de Deus. Tipo, Jesus falou o quê? O livro leu o texto, o versículo anterior. Não é sair falando para as pessoas, olha, isso quer ser visto pelos homens. Já ganhou o galardão. Mas quando eu comecei a descobrir isso naquela época, é você orar sozinho a Deus e não contar para ninguém. Ali é o seu secreto com o Senhor. Quando você começa a entender isso, a tua comunhão, ela cresce muito. E a segunda forma também de você buscar o Senhor com mais intensidade pela oração é de madrugada. Provérbios 8:17.
Eu amo aos que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Ó, isso é Deus falando. Os que me buscam de madrugada me acharão. Ou seja, você vê a presença de Deus na sua vida. Você encontra o Senhor. Esse é o caminho, meu irmão. Você quer ter comunhão com o Senhor? Pratique isso. Oração. Ore a Deus sozinho, como Jesus fala. Ore de madrugada. E principalmente, todo momento que você tiver disponível, ore. Você pode orar até em pensamento. Às vezes você indo para o trabalho, e aí você ora a Deus, Senhor, obrigado por Jesus, Senhor, te amo, Senhor. Por exemplo, o meu irmão e eu, quando a gente foi batizado com o Espírito Santo, naquela época que a gente começou a viver aquela época boa, a gente começou a descobrir essas coisas, a gente não trabalhava, né? E aí o que a gente fazia? A gente ficava no computador escrevendo, e aí, se não me engano, a gente estava de noite. Aí quando tinha, eu não lembro agora muito bem, só sei que como era o nosso dia, a gente passava o dia todo orando, louvando a Deus. Minha mãe botava aquela rádio melodia, era o dia todo. E aí, naquela época, a igreja que a gente ia, o culto era terça, quarta e sexta. A gente não, segunda, quarta e sexta. A gente ia no culto de segunda, meu irmão e eu já contava os dias para ir no culto de quarta. E já contava os dias para ir no culto de sexta. E o Rodrigo lembra, em nenhum momento a gente pedia, Senhor, me dê unção. Senhor, me dê isso. Senhor, me dê aquilo. A gente só queria Deus, só queria falar assim, eu te amo, eu só quero ir para a igreja. Não é por causa de garota, não é por causa de pastor. A gente naquela época só queria ir para a igreja só para adorar a Deus. E a recompensa veio. E a gente não tinha nada na igreja, não. E a gente não tinha cargo na igreja. Nunca tivemos cargo na igreja. Entendeu? A recompensa veio. Por quê? Recompensa, irmão. Deus, Ele vai te recompensar também. Agora, o que eu falo sobre a jornada? A jornada é o que eu chamo o ato de você dar 1 hora do seu dia para orar a Deus, secretamente. Quando o Senhor Jesus Cristo estava no Getsemane, Ele não apenas disse isso para os discípulos, mas para todos. Eu pedi alguém para ler Mateus 26. Rodrigo, deixa Mateus 6, 7 aberto. Mateus Eu tá 26. vendo. Meu pai lê Mateus 26, 40 e o Carlos Salmos 139. Versículo 4, tá? Então vamos lá. Pode ler Mateus 26, 40. Vamos. Ah, tá. Isso foi o que Jesus falou para os discípulos. 26. 40. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então nenhuma hora pudeste velar comigo? 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Sim, mas a tentação no 40. Quando 40, e Então. voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então, nenhuma hora pudeste velar comigo? Então, quando Jesus fala isso para Pedro, Ele não está falando só para Pedro. Ele está falando para mim e para você. Você não pode vigiar 1 hora comigo? Você não pode dar 1 hora do seu dia para mim? E eu estava conversando com o William, esse rapaz que eu estava cuidando dele, né? Explicando para ele essas coisas sobre a jornada. Aí ele falou assim para mim: mas eu fiz a jornada hoje. Fez como? Aí eu li a Bíblia hoje 2 horas e falei: meu irmão, a jornada não conta a Bíblia não, mano. Então explica isso. Quando Jesus fala isso para os discípulos, o que eles estavam fazendo? Orando. Jesus chamou eles para orar. E se está na Bíblia isso, é porque tem um objetivo. Por que eles estavam cansados ali? Porque é difícil. É difícil você dar 1 hora do seu dia para Deus. Não é 1 hora, mas é difícil. Ninguém, a gente é carnal, a gente não consegue. Mas se a gente conseguir, meu irmão, a gente vai alcançar.
um nível de comunhão que a gente nunca alcançou. Foi isso que John Wesley descobriu. Foi isso que tantas pessoas descobriram. O próprio D.B. Joshua, que eu falei aqui, Benny Hinn, John Wesley, eu já falei isso. O John Wesley descobriu isso. Depois que ele descobriu isso, a vida dele mudou. Acho que todo mundo sabe a história, né? Que ele foi para América lá e não deu certo. Aí quando ele voltou e viu os irmãos morados ali, de um jeito diferente, ele quis entender o que era isso. Aí ele entendeu o que era o poder de Deus. Você pode fazer teologia, você pode ser graduado, PhD, doutor em divindade. Mas se você não tiver a unção do Espírito Santo, teu mistério não anda. Não anda, não anda. Porque sem Deus nada podemos fazer. A gente precisa de intimidade com o Senhor. Precisamos da presença de Deus. Senão, nada podemos fazer. É por isso que tem um monte de igreja aí que não acontece nada. A pessoa entra com câncer e morre com câncer. Por quê? Porque as pessoas estão muito focadas só no aspecto de teologia. Mas entende que o Evangelho não são palavras de sabedoria humana, mas sim o poder de Deus. E o poder de Deus, ele só vem na nossa vida quando a gente entende o que é comunhão. Amém? Alguma dúvida? Aí ele entendeu. Tiago, tu tá certo. É oração mesmo. Agora, para finalizar. Oração não são apenas palavras. Rodrigo, lê Mateus 6, agora o versículo 7. E orando não useis de vã repetições, como o gentio, que pensam que por muito falar, serão ouvidos. Então, não adianta você falar muito, falar bonito. Isso não importa. O que importa é o sentimento. A oração não pode ser apenas um conjunto de palavras. É preciso expressar sentimento. Por quê? Antes de nós falarmos, o Senhor já sabe o que vamos falar. Salmo 139, versículo 4. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tudo conheces. Ou seja, antes que eu vou falar, Deus já sabe. Então, na oração não conta palavras bonitas, palavras belas, palavras difíceis. Isso não conta isso. O que conta é sentimento. Tem que vir do coração. O que conta é sentimento. Eu lembro de uma história, se eu não estou enganado, foi o pastor Marco Feliciano que falou isso. Se eu tiver, Rodrigo me corrige. Eu escutei isso em algum lugar. Que tinha uma igreja que tinha uma pessoa que era endemoniada. Se eu não me engano, foi o pastor Marco Feliciano que falou isso. Tinha uma pessoa endemoniada. Todos os pastores estavam com medo. É legião. Ninguém conseguia expulsar. Aí apareceu uma velhinha que com 2 dentes na boca, nem sabe falar direito e falava até Jesus errado o nome. Aí o Marco Feliciano falou, em nome de Jesus, mas falou errado, não sei como ele falou na época. Sai. E o demônio saiu. Por quê? Não é a palavra bonita, rebuscada. É sentimento, irmão. É isso que conta. É sentimento. A oração é sentimento. Por isso que Jesus fala que a gente orar sozinho, entra no teu quarto, fecha a porta, porque ali você não vai aparecer para ninguém. É Também. você e ele. Ali você não vai ter que aparecer. Agora na igreja, nas ruas, as pessoas oram para aparecer para os homens. Entendeu? Isso é verdade. Para encher o seu ego. Agora, quando você ora a Deus, você e Deus, você não tem para aparecer para ninguém ali. Vai ser sincero você com Deus ali. Por isso que Deus gosta que a gente ora assim, sozinho. Vou te falar, para mim é a melhor oração. De madrugada. Sabe por quê? Para mim é a melhor oração. Quando você está sozinho, você é mais verdadeiro. Você pode contar coisas que você não pode contar. Se tiver, tiver uma oração na igreja, uma oração em grupo. Você consegue ser mais verdadeiro com Deus. Você pode mostrar as suas fraquezas para Deus. Certo? Eu gosto mais de orar sozinho. Certo? Eu acho que para mim essa é a melhor oração, porque nessa oração você realmente consegue expressar tudo o que sente para o Senhor. Embora eu não estou dizendo que é errado orar na igreja, orar em público, não. Mas a oração sozinho eu acho que é melhor. Eu acho que eu sempre tive essa visão. Você é mais verdadeiro.
Não, atenção não. Hã? Perguntou se parou a transmissão. Não, Tá não, pô. Tá. deve ser pela internet. Deve ser pela internet, parou não. Parou não, pô. Deve ser algum delay que deu conexão Pô. meio lenta. Vamos lá então. A oração é relacionamento. Tem um texto que eu gosto muito, eu sei até de cor já. Salmos 40. Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Esse ouviu o meu clamor quer dizer, ele respondeu a minha oração. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, não quer dizer que ele demorou muito para ouvir a oração. Olha, eu fiquei orando a Deus um tempão e aí depois de muito tempo que ele foi se inclinar para ouvir. Não. Esse se inclinar e ouvir quer dizer, ele respondeu a sua oração. Ou ele falou com você. Eu sempre falo isso para as pessoas. Eu quero ouvir a voz de Deus, eu quero ouvir a voz de Deus. Você pode ouvir. E o meu irmão tem essa não é doutrina não, né? Essa visão. Que Deus fala com quem ele quiser. Mas, para você ouvir a voz do Senhor, não é do dia para a noite. Claro que não é uma matemática. Não, se Deus quiser falar com você, ele fala. Mas, se você quer, eu quero ter uma vida de oração para ouvir a voz de Deus. Busca o Senhor. Só que não vai ser no primeiro dia, no segundo dia. Não sei, você não sabe o tempo, mas já vai chegar uma hora. Esperei com paciência no Senhor. Ou seja, você está lá no Senhor esperando com paciência. Vai chegar uma hora que Ele vai se inclinar e vai te responder. Amém? Ele vai te inclinar e vai te responder. Por quê? A gente não serve um Deus morto. Nós servimos um Deus que fala. Um Deus que fala conosco. O Espírito Santo está aqui. O Espírito Santo é o nosso guia. Ele está aqui para falar conosco. O próprio nome do Senhor Jesus é Emanuel. Deus conosco. Comunhão em comum. Então tudo no Evangelho é a gente ligado ao Senhor. E Deus ele fala. Para finalizar, quando Jesus Cristo encontrou Satanás no deserto, ele falou o quê? Nem só de pão vive um homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, ele fez uma comparação entre, tipo assim, mais ou menos assim, um homem não foi feito apenas para comer e beber, mas ele também foi feito para ouvir a voz de Deus. E não é através de um pastor, não é através de um missionário. Claro que Deus pode usar um pastor missionário, mas é Deus falando contigo diretamente. E como eu sei que Deus fala comigo diretamente? Meu irmão, como o Benin fala, Deus fala por muitas avenidas, muitas. Ele pode usar um sonho, ele pode usar alguém, você pode ouvir a voz dele. Existem vários modos como Deus pode falar com você. E como eu sei que Deus fala comigo? Vai comigo, você sabe. Você sabe. Quando Deus fala, você sabe que Deus falou com você. Você sabe. Alguma dúvida? Alguma dúvida, Luana? Não vou finalizar. Acho que não, pô. Acho que não, é porque tem um delayzinho, né? Então, vamos finalizar. Nós temos aulas aqui às quintas e segundas-feiras. Segunda-feira é culto, minha mãe que prega, né? Uhum. E quinta-feira estamos aqui de novo com um estudo. Vou fazer uma oração e finalizar. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, por mais uma vez estar aqui, Senhor, louvando o Senhor, adorando o Senhor, estudando, Senhor. Por favor, esteja conosco. Abençoe esse fim de semana, Senhor, de todos, Senhor, quem assistiu, quem vai assistir depois. Senhor, fortifica a nossa vida. Muito obrigado por mais uma vez estarmos aqui. E que possamos ter um fim de semana abençoado na sua presença. Em nome de Jesus. Amém. Até segunda. Segunda-feira.